Muito bom dia, muito obrigado ao projeto pelo convite para estar aqui convosco, muito obrigado também aos colegas do ISCTE pela confiança para fazer este módulo convosco e sobretudo muito obrigado a todos os participantes que estão hoje, tiraram 1h30 das suas vidas para estar nesta sessão. O desafio que me foi feito, como acabou de dizer o Dr. Ricardo, é o de que converse convosco sobre um aspecto que são as políticas sociais e de cidadania no quadro da situação de finanças públicas e na situação específica em que vivemos da pandemia de Covid-19. Começando pelo Covid, ou pela Covid, há ainda um grau de incerteza grande sobre nós em torno de 2 ou 3 aspectos. Primeiro, quanto tempo vamos viver sem vacinas? As notícias vão se multiplicando sobre vacinas que estarão perto de estarem em fase de produção, mas continuam a estar, na melhor das hipóteses, para daqui a 6 meses a 1 ano de distância. Segundo, quando essas vacinas vierem, e essa é hoje uma grande incerteza e pode ser um grande desafio à comunidade mundial, como é que vão estar disponíveis para o conjunto dos países? Porque, como é sabido, a investigação farmacêutica é uma investigação hoje muito feita em parcerias público-privadas e evidentemente que a possibilidade de vender vacinas à escala mundial para quem a descobrir vai ser também uma grande oportunidade de lucro e há todo um conjunto de questões de regulação mundial, começam por saber a que preço vai estar disponível, qual vai ser o ritmo a que vai ser fabricada, quem vai coordenar a distribuição, que grupos de risco, que zonas do mundo, quando é que vamos ter acesso a ela. E eu parto sempre estas reflexões com algum nível de pessimismo, porque me lembro, como todos nós, de que quando, e não era uma vacina, quando se começaram a descobrir medicamentos inovadores para a SIDA, por exemplo, a África era um continente devastado pela doença, mas o acesso das populações africanas a esses medicamentos inovadores não esteve nem de perto nem de longe garantido e, portanto, acabou por ser uma intervenção enérgica do presidente Mandela na África do Sul a provocar uma mudança a nível mundial, mas se nós replicássemos esse cenário, arriscaríamos a que países como Moçambique pudessem demorar ainda 2, 3, 4 anos, mesmo depois de descoberta a vacina, a poderem ter, mesmo que fossem os seus grupos de risco apenas, a beneficiar da vacina. Segunda questão que se prende com estas duas dimensões da primeira, enquanto não houver vacina, o que todos nós podemos fazer é aquilo que fizemos, é procurar diminuir o contacto com uma consequência, que é a de fechar ou fortemente paralisar as nossas economias. Com maior ou menor grau de energia no modo como o fazemos, praticamente todos os países do mundo, com algumas exceções tidas como quase irresponsáveis a nível internacional, praticamente todos os países do mundo entraram em processos do chamado lockdown, portanto em processos em que se reduziu drasticamente a vida social, se reduziu drasticamente a atividade económica e isso cria, por toda a parte, problemas muito sérios, nomeadamente porque contrai o emprego, portanto há mais pessoas desempregadas, porque torna difícil o abastecimento e, portanto, há até do ponto de vista económico pressões inflacionistas por força do risco do aumento dos preços e porque, em muitos países em desenvolvimento, a economia informal não é fácil de travar por medidas administrativas
e quando é travada cria problemas de acesso ao rendimento, no fundo no limite de como é que as pessoas que dependem da economia informal vão viver nesses períodos. Isso conduz-me à terceira questão que todos enfrentamos, que é se estamos preparados para responder do ponto de vista das necessidades sociais e como é que estamos a orientar a nossa resposta do ponto de vista das necessidades sociais para os problemas que os nossos países já tinham e que estes novos desafios da Covid colocam. Quem estiver atento às notícias a nível internacional verá que nos últimos meses os países ricos, as chamadas economias avançadas, puseram milhares de milhões, bilhões de dólares, de euros nos apoios sociais, nos apoios à reconversão económica, nos apoios à manutenção do nível de rendimento das pessoas. Foi o caso dos Estados Unidos, há cerca de 2 meses, temos que chegaram ao ponto da distribuição de dinheiro generalizado a cidadãos. É o caso, por exemplo, ainda ontem houve um grande marco na União Europeia com a aprovação, em princípio, de programas, digamos, com cerca de 350 mil milhões ou 350 bilhões de euros a fundo perdido para os países europeus, a que se juntarão mais umas centenas de bilhões como empréstimos de longo prazo. Trago isto para uma conversa em Moçambique porquê? Porque um dos problemas adicionais que os países em desenvolvimento vão ter é o de que, se nada na comunidade internacional mudar, as necessidades de financiamento adicional para responder à Covid, nas suas 3 consequências com impacto nas finanças públicas, isto é, mais saúde pública, mais acesso aos serviços de saúde, mais proteção social para pessoas em situação de risco social e dinheiro para a reconversão ou para o regresso à atividade económica normal. Ora, estes países, se nada acontecer, hoje não têm espaço para responder à crise do mesmo modo que os chamados países ricos. Isto porque muitos deles, Moçambique incluído, são países que estão hoje já muito endividados, quer nos mercados, quer na comunidade internacional, e, portanto, não conseguem satisfazer em simultâneo os compromissos já assumidos com dívida pública e privada, e no caso que nos aqui preocupa, com dívida pública, e responder aos novos desafios que se colocam. Daí que algumas pessoas têm vindo a defender que o G20, portanto, as 20 economias mais avançadas do mundo, devessem promover um perdão da dívida dos países em desenvolvimento, um perdão total ou um perdão parcial, mas é algo que estamos longe de ter conseguido. Conseguiu-se uma moratória de alguns meses, mas portanto, esta discussão é uma discussão que vai estar em cima da mesa nos próximos anos, porque se nada for feito, os nossos países, e Moçambique também, portanto, juntarão à crise de saúde pública e à crise social que deriva das respostas que são necessárias, uma crise de retrocesso económico e social, portanto, uma crise de desenvolvimento, dada a agudização das condições internacionais. Mas para não fazer esta conversa ser assim muito abstrata, eu, como disse o Dr. Ricardo, procurei ir compilando alguns indicadores básicos que nos ajudassem a perceber o desafio que o país enfrenta e o modo como lhe está a responder. E desses indicadores básicos selecionei um para podermos conversar, se assim o entenderem, para eu poder, no fundo, dar-vos a noção das dificuldades que no atual quadro de finanças públicas o país enfrentará para se adaptar a estes novos desafios. E julgo que uma das formas mais simples de fazer
análise é ir à classificação internacional, que Moçambique também adotou, com umas pequenas alterações, mas que não são significativas e não afetam este nível agregado, a ir à chamada classificação internacional das funções de governo, portanto, a chamada classificação COFOG, que é hoje adoptada como padrão a nível mundial. E no caso de Moçambique, e parabéns por isso, porque eu, quando preparo estas sessões, procuro usar os sites dos Ministérios das Finanças e os sites com a informação financeira dos países. Moçambique tem a informação mais atualizada de todos, portanto, esta é a nossa quarta sessão, de todos os países com que, digamos, que já estive a trabalhar, e portanto já temos no site o orçamento 2020 e também, parabéns por isso, julgo que é importante dizê-lo no contexto de uma conversa sobre PALOP e TL. No caso de Moçambique, o orçamento vem acompanhado de um quadro com a despesa classificada por funções de governo. Portanto, não é o caso de todos os orçamentos de todos os países de que falámos. Então eu peguei na despesa pública, portanto no conjunto da despesa que está orçamentada, no caso de Moçambique, para 2020, comparei com os dados que tinha de Angola e da África do Sul, como países com os quais nós nos podemos comparar, no caso de 2017, em Angola informação do Ministério das Finanças, na África do Sul informação do FMI, e isto dá-nos uma perspectiva digamos, de como é que o esforço imediato do orçamento reflete as circunstâncias em que estamos. O que é que eu destacaria em primeiro lugar? Destacaria que o orçamento moçambicano é, no contexto dos três países, o que dá maior peso a um esforço de promoção da atividade económica. Portanto, um quarto da despesa pública prevista no orçamento de Moçambique é para assuntos económicos, portanto, para a promoção da agricultura, do comércio, da indústria, quando, se pensarem, por exemplo, na África do Sul, nós estamos pouco acima dos 15%. E, portanto, isto significa algo que, para quem conheça o que têm sido as prioridades do país, não é surpreendente, e ainda por cima, no caso de Moçambique, no contexto do país estar já submetido a uma necessidade de reconstrução por força do impacto dos dois furacões, em particular do Idai, salvo erro do Idai e do Kenneth, mas em particular do Idai, que implicaram, digamos, quer do país, quer da comunidade internacional, um apoio ao regresso de um conjunto de atividades. A segunda nota que eu diria é que o conjunto da despesa social de Moçambique, e a despesa social é uma agregação que eu fiz, portanto não existe este conceito no COFOG. A despesa social é a soma da despesa com educação, da despesa com saúde, da despesa com proteção social, leia-se com segurança social e assistência social, da despesa com cultura, religião e da despesa com habitação. Portanto, a soma da despesa em Moçambique nos coloca abaixo da África do Sul, mas acima de Angola. Onde é que está, na minha visão, quando olhamos para, digamos, para a região, onde é que está a maior força de Moçambique? Seguramente num investimento forte na educação. Portanto, Moçambique gasta, salvo erro, 18%, tem orçamentado, salvo erro, 18% do seu orçamento para a educação, o que é um esforço enorme quando comparado mesmo com a África do Sul, quando comparado com Angola é o triplo. Portanto, o país está numa lógica a que nós chamaríamos seguramente uma lógica de investimento económico, de investimento social, de investimento em infraestrutura. Portanto, olhando para esta estrutura da despesa, vê-se que
O país está preocupado com, digamos, com a produção de futuro, mas há uma enorme fragilidade que os colegas poderão querer refletir sobre ela, que é o baixíssimo nível de despesa com segurança social e assistência social. Para quem, uma vez que eu julgo que vêm todos, incluindo os senhores deputados, da área das finanças públicas, portanto, para quem não seja, digamos, especialista do setor, o que é que está aqui na proteção social? Está a segurança social contributiva, ou seja, aqui em Moçambique também existe, portanto estão as várias caixas, portanto está a proteção social que dá acesso a pensões de velhice, a pensões de invalidez, digamos, a apoios em situação de doença, às pessoas que contribuem, e está a assistência social, ou seja, o esforço público de apoio a pessoas em situação de pobreza. E, de facto, cruzando com o que eu dizia há pouco, no quadro mesmo da região, Moçambique é um país em que as pessoas que venham a ser afetadas nos seus rendimentos pela crise e estejam em situação de poderem beneficiar de apoios da Segurança Social, estejam dependentes de apoios de luta contra a pobreza, nos termos do que eu pude ver no orçamento, a menos que haja uma explicação que eu não conheça e que me possam dar, estão numa posição fortemente desprotegida mesmo para os padrões da região. E, portanto, no meu olhar exterior, esta análise do orçamento diz-me que nós estamos perante um país em que há uma grande preocupação de investimento, uma grande preocupação com o futuro, mas um país em que as condições do que nós chamamos cidadania social, medidas em particular pela proteção social, como vos disse, mas também pela saúde. Se compararem o peso na despesa pública da saúde em Moçambique, quando comparado com a África do Sul, vai mais ou menos a cerca de 3/4, embora seja verdade que é mais alto do que, por exemplo, em Angola. Portanto, a minha grande questão é esta. No momento em que enfrentamos a Covid-19, as prioridades orçamentais do país não refletem um peso, digamos, alto de dois pilares de uma resposta de cidadania social à crise, que é o desafio da despesa com saúde e o desafio da despesa com proteção social. Isto, na minha visão, é algo que acabará por desafiar a própria capacidade de manter a sociedade